na nossa sala de entrevistas, ao lado da psicóloga Mônica Lovato, justamente para conversarmos sobre o transtorno do espectro autista, como muita gente fala, o TEA, mas também essa conscientização, essa conversa gostosa que nós estamos assim programando para envolver você na conversa. Tem gente que vai falar assim, mas não tem ninguém na família, não me diz respeito. Não é assim. Você pode estar em uma situação em que você vai precisar como lidar para ajudar a pessoa e você não vai saber como. Então, por isso que o Mulher.com está aqui, para trazer para você esta informação com quem sabe. Por isso eu vou passar a bola agora para a Mônica. Mônica, você é muito bem-vinda, obrigada por estar conosco. Eu que agradeço, obrigada. Como psicóloga, você tem um olhar diferente porque você é profissional. Nós queremos ajudar, queremos fazer, queremos entender, principalmente agora, nesse período, nesse mês de abril, abril azul, sobre essa conscientização, para as pessoas começarem a entender. Perfeito. Quem ajudar, como ajudar, né? Porque às vezes a pessoa quer ajudar, mas mais atrapalha do que ajuda. Rita, o que falta, eu acho, é uma informação mais precisa, né? As pessoas, elas conhecem superficialmente, né? Claro que ninguém tem a obrigatoriedade de conhecer profundamente, mas é interessante a gente sempre estudar. Eu sempre aconselho todo mundo a pesquisar, a conversar, trocar ideias sobre. Então é muito importante a gente se apropriar do tema. E é isso que a gente vai fazer hoje. Então vamos começar entendendo o que é o transtorno do espectro autista? Perfeito. Antigamente, vamos colocar assim, era generalizado o autismo. Hoje a gente já tem uma gama, né, de condições que abarcam o espectro. Então, não existe apenas o autista comum, como era antigamente, né? Hoje nós temos uma série de condições para isso, né? Então, como que funciona tudo isso, né? Refere-se, então, às condições, né, de comportamento, de linguagem, de comunicação, além de comportamentos repetitivos e restritos que o TEA apresenta, certo? Então, além disso, ele é classificado em 3 níveis. Então, nível 1, né, que é um nível leve, nível 2 é um nível moderado e um nível severo. Mas como assim esses níveis, né? Então, são níveis de suporte. Então, toda a criança, adolescente ou até mesmo o adulto, ele precisa de um suporte ao longo da sua vida. Então, eu vou explicar aqui para vocês um pouquinho desses 3 níveis para a gente entender e se apropriar mais também do tema. Principalmente porque tem algumas pessoas, Mônica, que não aparentam absolutamente nada. Principalmente se já adultos, porque aprenderam a lidar com algumas situações e vão administrando isso dentro do problema que eles lidam diariamente. Exato. E a outras pessoas a gente observa um pouco mais o cuidado da mãe, do pai, as reações, mas na maioria das vezes a gente quase que nem percebe. Que nem percebe. Eu vejo muito isso no colégio, né? Eu trabalho em colégio. E muitas vezes a gente percebe, né? E às vezes a gente até encaminha, caso a gente sinta a necessidade e tudo mais. Quando nós éramos estudantes, né, na nossa época, não se tinha muitos diagnósticos. Então, acredito que você esteja falando desse público, né? Dos adultos também que não tiveram diagnóstico e até saibam lidar com isso, né? Então, é muito interessante a gente conhecer. Então, vou explicar para vocês os níveis, tudo bem? Então, nível 1, nível leve. Então, significa pouco suporte. O aluno, a criança, o adolescente, o adulto, ele precisa de um suporte um pouco menor, porque ele tem um pouco de autonomia e ele consegue lidar e fazer as atividades do dia a dia. No nível 2, com suporte nível 2 moderado, ele já precisa de um pouco mais de suporte. Por exemplo, no colégio, existem casos, né, quando o aluno precisa, ele está classificado nesse nível 2, ele precisa de um acompanhante terapêutico, uma pessoa que faça ali a mediação, precise ali, né, interagir um pouco mais com ele, olha, agora não, agora sim, vamos lá e tudo mais. Já no nível 3, que é o nível severo, ele precisa de muito suporte. Então, ele, além do acompanhante terapêutico, ele vai precisar de toda uma equipe multidisciplinar
ali quase que diariamente, né? Então é feita uma divisão, é feito uma agenda, vamos falar assim, para que esse aluno ou essa criança ou esse adolescente tenha esse acompanhamento. É muito importante, gente, que haja o suporte. Não importa em qual nível, mas que o suporte aconteça. Ou seja, as pessoas, então, mesmo que você dizendo, não tem que entender profundamente, quer dizer, mas conhecendo as situações e como ajudar, já é um começo. Muito grande, é muito importante. E esse mês é um mês, assim, muito, como posso dizer, significativo para isso, né? Então, que é o Abril Azul. No caso, você na escola tem essa possibilidade por ter alunos lá que têm o problema como ficam os outros alunos? Eles aprendem também a lidar? Sim, é muito interessante, porque além de ser orientadora do colégio, eu também sou professora e a minha disciplina é projeto de vida. E nessa disciplina nós trabalhamos a educação socioemocional. O que nós trabalhamos? Então, todas as minhas aulas eu começo as minhas aulas com uma palavra impactante que sempre é a mesma, e eu vou falar para vocês, que é o respeito. Independentemente de qualquer coisa, de qualquer situação, do que for, nós temos que nos respeitar, antes de mais nada, e respeitar o próximo. Isso é uma pré-condição para qualquer ser humano. Então, não só os alunos com necessidades educacionais especiais, como os outros alunos também. Nós precisamos muito de respeito. Né? Nós vivemos num mundo cada vez mais que vai exigir mais da gente o tempo todo, em todas as áreas, como você disse no início do programa, do trabalho, né, da família, de todos os âmbitos da nossa vida. A gente sempre precisa começar com o respeito. Então, nós abordamos exatamente isso. Conversamos sempre com uma palavra disparadora e aí interagimos cada dia com um tema, né? E abordamos também a questão do outro e como lidar. Então é muito interessante. Bom, faz 15 anos que eu trabalho em colégio, já vivi aí uma série de experiências com alunos com necessidades educacionais especiais e é um desafio, porém é um presente para nós, educadores, trabalhar com essas crianças porque elas são muito queridas, assim. E ela fala e o olho brilha, e a gente entende que isso é prazeroso. É uma via de duas mãos, né? Vocês entregam esse respeito e vocês recebem esse respeito também. Exatamente. É muito importante, assim, e finalizar o processo, né? Eu costumo dizer assim, que é no tempo deles, né? E você entender isso é muito importante. Porque, às vezes, como eu disse, a gente vive num mundo aceleradíssimo. A gente quer as coisas para ontem, a gente quer comer, às vezes, uma comida rápida, comer qualquer coisa e fazer rápido. Eu quero fazer minha lição logo, para acabar logo, para ficar sem fazer nada, ou jogar meu videogame, ou sei lá o quê. Mas não, vamos parar, vamos analisar, vamos sair da caixa. Eu acho que é por aí, é muito interessante mesmo. Como é feito o diagnóstico? Você disse que observa e às vezes você até encaminha para as mães, sim, olha, vai, leva. Então é necessário um diagnóstico também para apresentar na escola, para que essa educação especial ela seja direcionada a esse aluno. Então, o diagnóstico do autismo em especial é feito clinicamente, né? No caso, eu como psicóloga não posso dar, quem dá é um médico. Geralmente um neuropediatra, né? Uhum. Geralmente é feito de 3 a 4 anos de idade, a gente já consegue sentir ali essas características que eu disse no início, né? O comportamento, a linguagem, a comunicação, a interação. Então, em 3, 4 aninhos a gente já consegue ali fazer um primeiro encaminhamento, né? Isso na clínica. No colégio, como eu disse, às vezes ele é tardio. Então a gente já tendo esse feeling, sabendo lidar, sabendo os sintomas, podemos chamar a família e encaminhar. Isso já aconteceu algumas vezes ao longo desses meus 15 anos aí de jornada pedagógica, vamos dizer assim. Então existem exames, o médico vai fazer a análise clínica, isso, a conversa, aquela anamnese, perguntando um monte de coisas, exato, né? É para a família, principalmente se a criança ainda não verbalizar, né, não sabe explicar.
Então, os pais respondem. A partir daí, quais são as principais características que você disse os níveis, Isso. mas e as características? Tá. O que, por exemplo, incomoda um autista que o faz, muitas vezes, ficar até agitado, nervoso? O barulho é um dos sintomas, vamos falar assim, né? Então, vou descrever alguns para vocês. Então, o barulho, a audição deles é muito sensível, então o barulho chama muita atenção. A comunicação visual também, geralmente eles não conseguem ou olhar no olho muito tempo, já desvia o olhar. Alguns têm a fala também, a comunicação oral também é muito difícil. Então, os ruídos, a comunicação, às vezes alguns também têm uma agitação um pouco maior das pernas, eles não conseguem ficar muito tempo sentado ou com alguma outra posição no mesmo lugar. Então, esses são os básicos, né? Como eu disse, cada criança, adolescente, eles têm uma característica. Um é diferente do outro. Por isso que a gente classifica em 3 níveis, porque geralmente consegue ali colocar um pouquinho, olha, é mais parecido aqui, mais parecido aqui, mais parecido aqui. Mas são todos diferentes. Cada um é um indivíduo. Eu costumo dizer que é isso, é personalizado. Quando eu recebo uma família com necessidades educacionais especiais, a primeira começa ali, no atendimento. A gente conversa com essa família, com esses pais, e a gente entende. Eu preciso entender quem é o seu filho, até onde ele aprendeu. Daqui para frente, como que a gente vai traçar esse plano? Então, existe uma adaptação para ele, né? Além de curricular, espacial, muitas vezes, né? Se a escola, até mesmo a acessibilidade do colégio, né? Se o colégio tem muita escada, às vezes, por essa agitação muito grande, essa criança não consegue, né? Manter ali e tudo mais. Então, até isso a gente tem que pensar. A gente tem que preparar a nossa equipe também, o nosso staff, vamos colocar assim, porque as pessoas elas precisam entender. Então, a gente conversa, a gente analisa, a gente discute o caso. E além dos professores, é claro que é fundamental a gente ter essas formações, né? Precisamos ter as formações pedagógicas, estudar sempre, é isso. Principalmente porque os professores são os que passam mais tempo na escola com a criança e junto com outros alunos que também precisam entender o que acontece com aquele coleguinha de classe. Então é importante. Mas o que nós queremos hoje nessa conscientização em relação ao autismo é entender que não é uma doença. E eu vou pedir a Mônica Lovato que nos explique então, se não é uma doença, o que é o autismo? É uma condição. Essa condição, ela vai até o fim da vida. Porém, ela tem tratamento. E esse tratamento também precisa ser feito. Então, a importância do diagnóstico é para que ele seja direcionado. Então, como eu disse, existe uma equipe multidisciplinar de fonos, de psicólogos, de psicopedagogas, às vezes de TO, né? Então, é uma condição e não uma doença. E muitas pessoas perguntam, tem cura? Não tem cura. Só o tratamento? Só tem tratamento. E hoje em dia os tratamentos vão evoluindo cada vez mais. Isso é muito, muito importante também. Os pais, quando observarem algo diferente nos seus bebês, já é hora de começar a procurar. Sim. O bebê tem bebês que ficam agitando a mãozinha, e que é diferente da criança, que quando vai para a escola já tem outro comportamento, tem outras características. Por que eu estou te perguntando isso? Porque eu estou imaginando quem está em casa, tentando entender junto conosco o que nós estamos falando, e de repente conhece alguém, quer ajudar, quer dar aquele alerta. Então, o que nós estamos fazendo hoje aqui é sugando o conhecimento da Mônica Lovato e trazendo para você. Isso é muito importante. Há casos, há relatos de até mesmo bebês pequenos, de meses, na hora de mamar, que não consegue, geralmente, né, na hora de mamar é um momento mais tranquilo, às vezes alguns bebês fazem até carinho e tudo mais. Às vezes tem bebês até que são muito agitados até no momento de mamar. Olhar nos olhos, né? Manter essa conexão com a mãe desde bebê. Muitos bebês já apresentam aí, tá? Um aninho, não conseguem
manter. E é a comunicação, a fala mesmo. Existem vários distúrbios de fala, né? Mas o autismo, como é caracterizado também o distúrbio na comunicação, então a fala também, se está muito atrasado, é importante já procurar, talvez no primeiro momento, uma fono, ou sempre o pediatra. O pediatra tem que ser assim, uma extensão da família, como a escola também é. Então, o pediatra tem que ser um pediatra muito legal, muito bacana, que vocês confiem, né? Os médicos, eu falo assim, os meus médicos pessoais, eu falo assim, que são pessoas, viraram, porque você está ali com eles há anos. Então, escolham profissionais adequados, bacanas, que vão ajudá-los para a vida toda. Então, essa ajuda profissional é importante para o resto da vida. É fundamental para o desenvolvimento da criança e do adolescente. Mônica, muito obrigada por estar conosco. Deixamos de falar algo importante que você queira passar ainda dentro do nosso tema de hoje? Eu acho que estamos satisfeitíssimos. Eu amei te conhecer, amei estar no programa e conversar e trazer um tema tão importante nesse mês tão importante também. Muito obrigada, viu? Obrigada mais uma vez. Obrigada. Viu?